Abel, boa noite. O Cruzeiro aqui. O Cruzeiro tem números defensivos muito impressionantes no campeonato, né? Um time que se defende muito bem e que bloqueia muito bem os espaços ali da entrada da área. Mas eu imagino que o técnico, quando analisa o time antes de enfrentar, ele eventualmente pode tentar perceber alguma brecha. Eu queria que você falasse um pouco qual brecha você achava que o Cruzeiro abriria nesse jogo e, a partir disso, qualificasse a produção ofensiva do Palmeiras, não só pelo placar do jogo, ou pelo número de finalizações, mas pelo que o Palmeiras tentou fazer para abrir essa defesa. Te agradou a forma como o Palmeiras tentou achar espaço num time que cede tão pouco espaço como é o Cruzeiro? Obrigado. Olha, acho que falaste muito bem. É uma equipa extremamente bem organizada, vês que tem tempo de treino e de trabalho. E não é por acaso que tem esses registros que tu estás a dizer, e isso tem a ver com a competência defensiva do nosso adversário, e às vezes, por muito que tu procures mostrar aos teus jogadores quais são os caminhos para ir para o golo adversário, há sempre um oponente que hoje estava fresco, estava intenso. Eu já vos disse isso várias vezes, ainda aqui em nossa casa. Eu sinto que as equipas têm uma vontade extra em jogar contra nós. Basta ver na Copa do Brasil, enfim, isto não é de hoje, e eu entendi o termo que vocês usam aqui muito, que eu no início eu não conseguia perceber porque é que era a equipa a bater, não consigo entender, não entendia muito bem, mas agora entendo o que é que isso significa. Mas mérito do nosso adversário que nos bloqueou. É verdade que fiz algumas alterações na nossa equipa base. Acho que na primeira parte ela foi muito entroncada, não é? Foi muito equilibrado, poucos remates nossos, pouco remate do nosso adversário, um jogo um bocado atado. Na segunda parte eu acho que fomos melhores, apesar do adversário ter tido aquela boa chance do Wesley, em que a nossa defesa parou. E naquele lance nós temos que corrigir ali, ou rever ali um comportamento defensivo. Mas honestamente hoje, digo isso várias vezes, se ficasse empatado acho que tinha que aceitar. Como também já te disse, que perdemos jogos em casa aqui que não devíamos ter perdido, que o Botafogo não devíamos ter perdido o jogo, que o Fluminense não devíamos ter perdido o jogo, e volto a dizer aquilo que também já ouvi aqui várias vezes. O resultado toma conta dele, a nossa função é dar o nosso melhor, como sempre fazemos, até o último segundo para ganhar o jogo, e felizmente, hoje fomos felizes. Tudo bem, professor? Qual o plano para esse segundo semestre, tendo em vista que vocês estão muito bem na Libertadores, a 2 eliminatórias de uma final, mais uma vez, só que no Campeonato Brasileiro, longas 19 rodadas, com o Botafogo, mesmo com a vitória do Palmeiras, disparado. Como é que você vai trabalhar para motivar o time, para não perder o embalo, para poder tentar o tetra da Libertadores? Como é que você vai mexer com esse emocional do seu elenco? Uma atitude de campeão é um comportamento. Não tem que ganhar. Uma atitude de campeão é um comportamento repetido muitas vezes, que é o que faz esta equipa quando ganha e quando perde. Independentemente dos elogios ou das críticas que nos fazem, nós sabemos muito bem aquilo que queremos, sabemos a forma como trabalhamos, sabemos as dores de crescimento que temos que ter. E portanto o nosso plano é o de sempre, é fazer naquilo que nós somos bons, que é valorizar os nossos jogadores, que é valorizar o clube, que é valorizar o futebol brasileiro, que é valorizar aquilo que tem a ver com o desporto, que é competir, que é aquilo que a nossa equipa sabe fazer. E disseste muito bem, nós em relação ao ano passado temos menos, eu acho que 5 ou 6 pontos em relação à nossa própria performance, e como disseste bem, há uma equipa que está muito melhor e que fez, segundo sei, a melhor campanha de sempre desde que há pontos corridos. Não me custa nada quando o adversário tem este desempenho aceitar e continuar a seguir. Agora a nossa atitude competitiva é sempre a mesma, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, nós jogamos sempre para ganhar. E ai de o jogador do Palmeiras que não tenha essa mentalidade. Se não tiver essa mentalidade, não pode fazer parte deste clube, nem pode fazer parte deste elenco, o que não é o caso. Tudo bem, Abel? Boa noite. Em jogos como esse que você falou, jogo truncado, né, como foi na boa parte do jogo, né, dos 90 minutos, faz a diferença uma jogada individual, um drible, né, especialmente dos ponteiros, e a gente viu pouco hoje, né? Eu me recordo do Luiz Guilherme, que ele colocou na frente, traz para a perna esquerda e chuta para fora. É uma característica de elenco que você tem, essa questão, ou é uma fase, de repente, as circunstâncias que o jogo te coloca? Boa pergunta. Sinceramente, os meus jogadores sabem que ninguém gosta mais deles do que eu, mas achei que nós hoje não tivemos
criativos na frente, não tivemos inspirados, não tivemos o nosso melhor, quer nas ações individuais, quer nas ações de 2 contra 1, respeitar uma tabela e acertar um 2 contra 1, não tivemos criativos. Não faltou entrega, não faltou rigor, não faltou foco naquilo que são as tarefas, mas sinceramente naquilo que tem que ver hoje com as capacidades técnicas, que eu já chamei nota artística. Acho que hoje alguns dos nossos jogadores estiveram abaixo daquilo que é a sua performance normal. Isso depois sente-se, não é? Porque os jogadores de Palmeiras têm qualidade e hoje, também por mérito do adversário, mas nesse tipo de ações achei que faltou um bocadinho de açúcar naquele último terço, não é? Adoçar aquelas jogadas, adoçar a tabela, adoçar o cruzamento, não é? E nós não tivemos clarividentes nem tão criativos como nós somos e hoje não fomos. Por isso é que te estou a dizer que se hoje o resultado acabasse empatado, teria que o aceitar, assim da mesma forma, como te digo, que jogos que nós perdemos e que de todo merecemos ter perdido. Boa noite, Abel, Eugênio Alemão. Falar um pouquinho do ataque. O ano passado você dizia que dava amplitude e profundidade às vezes que você colocava o Scarpa na esquerda e o Dudu na direita. Depois da chegada do Arthur, poucas vezes você utilizou Dudu pela direita e Arthur pela esquerda. Por quê? Se você puder me responder. Não, assim, nós pela esquerda temos um lateral que dá muita largura, quer o Vanderlá, quer o Piquerez, e que nós às vezes alteramos, umas vezes um por fora, outras vezes outro por dentro. Tem muito a ver com a forma como eu quero que os cruzamentos sejam feitos, tem muito a ver com a forma de eu quero que a equipa esteja aberta para vir de fora para dentro, ou para assistir, ou para rematar, ou para cruzar. Por isso jogam muitas vezes de pés trocados, mas vocês olham para as equipas do Arsenal, olham para as equipas do City, olham para as melhores equipas em Portugal que jogam com os pontas trocados porque têm uma intenção. Não é? Quando nós sentimos que às vezes é preciso trocar, e já trocámos durante o próprio jogo, seja o Arthur ou seja o próprio Dudu, trocá-los, não os tenho feito tantas vezes, mas tem a ver com isso que te falei, jogar com os pés trocados, porque quando tu driblas de fora para dentro, tens um direito e um esquerdo em cada corredor, tens o lateral que passa, que é esquerdo, e tens o Dudu, por exemplo, ou o Jonathan, que é direito. Portanto, ficas com duas opções. Não só os dois aí para o corredor com o pé esquerdo, mas ficas com o esquerdo e com o direito. É simplesmente por isso que nos dá-nos outras opções. Mas precisamos estar criativos, o teu colega estava a dizer, que inclusive já saiu. Tem a ver com isso, para dar outro leque, outras opções. Mas nós hoje, eu tenho que reconhecer isso, não tivemos tão inspirados naquilo que tem a ver com o nosso ataque organizado, não foi o melhor jogo nesse quesito. Boa noite, Abel. Antes da eu entrar aqui no estádio, né, para trabalhar, eu conversei com um torcedor, com um pai, com um filho que vieram de Portugal para assistir o Palmeiras numa segunda-feira, às 19 horas, num trânsito danado, contra um Cruzeiro, entre aspas, num campeonato, não dizer perdido, mas um campeonato difícil para o Palmeiras. E aí eu perguntei para ele, eu falei, rapaz, mas você veio de longe, Penafiel, Guimarães e tal. Ele falou, para ver o Palmeiras eu faço de tudo. E na hora que você troca o Zé Rafael pelo Flaco Lopes, me parece que você também acreditava em tudo, inclusive a torcida que lotou hoje, numa segunda-feira. É isso? Esse é o seu pensamento? Esse é os jogadores? Esse gol do Flaco dá aquela confiança para o cara saber que ele é importante dentro do elenco? Olha, muito bem colocada essa pergunta. Agradecer de coração mesmo hoje estar aqui 33 ou 34 torcedores, 38. Isto é ser palmeirense, isso é gostar de Palmeiras. Eu tenho que partilhar aqui uma coisa com vocês que me vai na alma já há algum tempo, que é o Messi saiu da Europa para ir para um lugar para jogar, para desfrutar. Ele, a família e os torcedores. É só isso que eu peço aos nossos torcedores. Que venham para o nosso estádio, que venham desfrutar da equipa, que nos apoiem como foi hoje. Um jogo difícil. Não foi o melhor jogo que nós fizemos. Acho que tiveram melhor eles do que nós, sinceramente. Mas daquilo que diz respeito ao que tu disseste, nós fazemos tudo o que nós podemos. E o treinador umas vezes faz e acerta, outras vezes erra, porque eu
cometo muitos erros, faz parte, é normal, sou ser humano, os meus jogadores também, mas agradecer acima de tudo aos nossos torcedores a confiança que têm neste elenco. Eu gosto muito cada vez que vejo os nossos jogadores aí fazer um corte e os nossos torcedores aplaudem como se fosse um golo. Isto é mística, isto é identificar-se com os valores da nossa equipa, e estes jogadores, através do seu trabalho, da sua dedicação, eu já disse, não sou o melhor treinador do mundo, não temos os melhores jogadores do mundo, mas fazemos de tudo para ser todos os dias melhores e para lhes dar estas alegrias como foi hoje, mesmo no último apito, porque mereciam. Sinceramente, se havia alguém hoje que merecia esta vitória, os nossos torcedores. E me fico muito feliz por teres falado nisso, porque às vezes eu esqueço-me. Ainda no último jogo eu queria perguntar aqui em casa como é que tinha ficado o árbitro, o Juan, e esqueci-me completamente, porque já o tinha defrontado várias vezes, já o tinha defrontado em Montevideo, era ele o fiscal de linha. O Bandeirinha, vocês dizem aqui, né? O Bandeirinha, e esqueci-me, queria perguntar como é que ele estava, se vocês iam desejar-lhe as melhoras. Felizmente sei que correu tudo, deu tudo certo, mas é inteiramente justo. Esta vitória hoje é deles, sem sombra de dúvidas, e a uma segunda-feira meter 38, epá, obrigado a eles. É uma palavra pequenina, curta, mas mágica. Obrigado aos nossos torcedores. Abel, boa noite. Ainda na mesma linha da pergunta sobre o planejamento agora da segunda metade da temporada, mas num aspecto físico, você mesmo relacionou aquela sequência negativa recentemente ruim a um desgaste físico do elenco. E num momento da temporada agora onde se aproximam também as decisões de mata-mata, falando de Copa Libertadores da América, a tendência é que a gente veja nos jogos do Campeonato Brasileiro, por essa distância para o líder Botafogo, times mistos, como a gente viu contra o Fluminense, hoje mais uma vez contra o Cruzeiro. A tendência é essa no Campeonato Brasileiro, priorizando mesmo o que vem pela frente de mata-mata? Não. Eu preparo-me se estivermos sempre em alta intensidade, não é gerir. Nós gerimos porque não há outra forma. Não é? Nós gerimos porque o Everton já era uma questão que nós tínhamos falado em relação ao Lomba. Este jogo era para o Lomba, acontecesse o que acontecesse anteriormente. Os nossos dois zagueiros jogaram, o nosso lateral direito jogou, o nosso treino não é o nosso 5, que era o que estava mais limitado, mas jogou também. O Rony jogou. Eu não vejo uma forma de me preparar para o que vem se não for através da máxima força em cada jogo. E hoje estávamos na máxima força. Os que não jogaram ou que não vieram a jogo foi porque não podiam. Porque se pudessem, eu não me preparo a relaxar, eu não me preparo a descansar, eu não me preparo a dormir. Eu preparo-me a trabalhar, a jogar. Nós treinamos para ganhar e jogamos para ganhar. E isso que nós vamos fazer. Isto é uma filosofia, uma atitude mental, é um estado de espírito. E não é a relaxar que nós nos preparamos para aquilo que aí vem. Agora, há determinadas e certas circunstâncias que nós, já vos disse, o Dudu tem um problema, o Piquerez também tem um problema, e nós temos que gerir, como te digo. Temos 24 jogadores, o próprio Zé nós tentamos geri-lo, mas há alturas em que eu o giro e depois sinto quando o meto a seguir ele não está tão bem como deixou. Portanto, há aqui várias decisões que tu tens que tomar, mas a minha experiência e a minha forma de liderar não há de outra forma. É jogar sempre na máxima força, e foi o que fizemos hoje, independentemente dos jogadores que costumam jogar, não jogaram, mas não jogaram porque estavam indisponíveis, não foi por poupar ou por deixar de fora a descansar, não. Ninguém consegue chegar ao topo debaixo do guarda-sol a tomar chope, não, tem que se meter mão na massa, tem que sair do corpo, tem que se suar, não há outra forma. Eu não conheço outra, e portanto é isso que faço com os meus jogadores, é preparar uma atitude mental diária que se torna num hábito. Abel, boa noite. Queria que você falasse sobre dois jogadores do seu atual elenco, garotos que subiram das categorias de base, um John que demorou um pouco mais para começar a ganhar sequência com você e hoje em vários jogos aparece como titular, e um Luiz Guilherme que atropela algumas etapas, com 17 anos já faz parte do elenco de cima.
em qual estágio estão esses jogadores e como você olha para eles hoje para utilizar no time titular, com relação também à questão física. Hoje a gente viu o Luiz Guilherme em 2 arrancadas sentindo um pouco a coxa direita, o John é um cara que no enfrentamento físico ele leva vantagem sobre alguns atletas, então queria que você falasse sobre esses 2 jogadores e como você analisa o estágio deles. Olha, assim, se contarmos o Kaique e o Mateus, são 11 jogadores dos 24 que temos hoje no nosso elenco. E mais o Kevin, que anda agora neste momento, subiu, anda na bolsa, joga em cima, ou treina em cima e joga em baixo. Isto foi o que aconteceu com todos eles. Foi o que aconteceu com o Garcia, foi o que aconteceu com o Naves, foi o que aconteceu com o Vanderlá, que treina comigo desde que eu cheguei. As pessoas não sabem, o Vanderlá treina connosco desde que nós chegamos. O John começou a treinar connosco de forma seguida há 2 anos e o Luís entrou há mais ou menos 4, 5 meses. Estava a fazer uma recuperação de uma lesão que tinha. Trouxemos-lo para o CT, para o Núcleo de Saúde e Performance, e quando comecei a vê-lo treinar connosco, fiquei impressionado com as capacidades que ele tem. O próprio Hendrick, as pessoas, eu continuo a dizer, nós exigimos desses jogadores como se fossem o Zé, o Gomes, o Murilo, o Arthur. Eu só em pensar que eles têm 1 ano mais do que a minha filha mais velha, não te sei dizer qual é o estágio que eles estão, não te sei dizer. O que sei é que são jogadores com muito potencial, o que sei é que são jogadores que nós temos que ter muita paciência, o que sei é que vamos ganhar muitas vezes com os desequilíbrios deles, com o talento deles, e outras vezes vamos perder por erros deles e por erro do treinador também, assim que funciona. Mas falaste do Luís, o Luís lesionou-se, acredito que esteja fora, mas não posso esquecer que ele mesmo lesionado, foi sobre ele que foi a falta que surgiu depois o nosso golo. E o John, como te falei, é um jogador que espera pela vez dele, que quando não está o Dudu, ele tem aproveitado muito bem esta possibilidade de poder entrar. E a única coisa que eu digo àqueles torcedores mais ansiosos, não é, que tem, e agora o Kevin, e agora só podem jogar 11, não é? Só podem jogar 11. E nós temos 11 jogadores da base que trabalham connosco diariamente e temos que ter todos um bocadinho de paciência. Para os torcedores mais impacientes, que confiem naquilo que se está a fazer, eu já disse não de agora, já o ano passado disse, o clube tem presente e tem futuro. Sim, há coisas que nós temos que entender que o treinador arrisca muito e eu às vezes posso me arrepender por isso. Sou demasiado corajoso e acredito em demasiados nos meus jogadores. Agora sabemos que há determinados pormenores que temos que estar todos atentos e fazer alguns ajustes que tiverem que ser feitos, mas neste momento estou extremamente contente com esses 2 jogadores que falaste, John e o Luís. E o Luís não é a função que ele gosta de jogar a 10, na posição do Veiga, só que vai ter que ainda, não é? Vai ter que comer muito arroz com feijão, não é? Muito arroz com feijão ainda. E os outros também, vamos ser sinceros. Eu posso estar enganado, mas eu acho que no Brasil não há nenhuma equipa que lute pelos objetivos que nós lutamos, que tenha tanto garoto na equipa principal. Garoto é moleque. Na equipa principal a jogar de forma tão assídua como tem o Palmeiras, mas posso estar enganado. Sentiu, está fora. Lesionou-se.